Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um quadro aqui examinando as Escrituras. Já se inscreveu? Se inscreva, marque o sininho nas opções todas, tá bom? Temos observado aí que aproximadamente 35% das pessoas que acompanham nossas mensagens ainda não são inscritos. Se inscreva aí, ajuda aí o nosso canal para que a plataforma esteja propagando com mais frequência as nossas mensagens, ok? Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus? Quantas vezes você chegou, quando você fez parte da religião evangélica, tradicional, chegava no término do culto, né? Tinha aquele famoso apelo antibíblico. Então, assim, os mensageiros, né? Os pregadores, os pastores, eles já começam a preparar ali os obreiros. Eles dizem assim: olha, você precisa ganhar almas para Jesus. Você precisa salvar vidas, né? Como se dependesse de nós, do homem, interferir na salvação eterna do nosso irmão. Enfim, mas eles fazem ali no final do culto aquele famoso apelo. E qual o texto mais usado por eles na hora de fazer a famosa confissão de fé? Ou seja, aceitar Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Eles dizem assim: você precisa confessar Jesus, você precisa aceitar Jesus publicamente. E geralmente eles fazem essa leitura e aí joga a responsabilidade, o compromisso, né, da salvação para aquele que está ali aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eles leem assim, Romanos 10, 9 e 10. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ao emprego do verbo, será salvo. Observe que o emprego do verbo é para o futuro. Será salvo. E no 10 eles concluem: pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É claro que quando eu leio esses dois versículos isolados, eu dou essa ideia de que a salvação eterna, como eles pregam, depende apenas disso aqui. Agora, olha, amado, as contradições. Vamos supor que esta confissão, apenas esses dois versículos fora do contexto, vamos supor que é para a salvação eterna. Bom, então uma vez que eu aceitei Jesus, uma vez que eu cedi ao apelo do homem em nome de Jesus, eu confessei esses dois versículos. E segundo a linha de raciocínio deles, uma vez que eu confesso esses dois versículos, eu estou salvo. Ora, se eu estou salvo por apenas confessar esses dois versículos, como eles ensinam, então por que a obrigatoriedade de batizar nas águas depois? Ué, se no momento da confissão, do aceitar Jesus, do confessar Jesus, eles dizem: com tua boca você confessa para a salvação, com o coração você crê para a justiça. Ok, confessou? Confessou. Publicamente? Sim. A igreja testemunhou? Sim. Porque depois eles aplicam o rito do batismo nas águas, como sempre, né? Mais um texto isolado, dizendo que quando você descer, os seus pecados ficam nas águas. Quando você subir, você sobe como uma nova criatura em Cristo. Coitado de mim, porque na noite em que eu fui batizado nas águas, eu acho que foram aproximadamente uns 20 na minha frente. Então, eu peguei o pecado de todo mundo que foi na minha frente, né, irmão? Olha que falta de entendimento dos nossos irmãos.
Muitos pela ignorância, pelo fato de não terem o entendimento, né? Não terem os olhos iluminados para entender que aquele rito não salva ninguém, que aquilo era especificamente uma mensagem do Batista e dos discípulos do Nazareno para Israel. Mas enfim, eu confessei, sou salvo, eu criei, estou justificado, como diz esses 2 versículos. Então não precisaria alguém me imputar a obrigação de ser batizado, porque vai em outro texto. Nós vamos trabalhar durante a semana aqui nesses textos isolados. Então, vai em outro texto isolado lá de Marcos. Quem crê e for batizado será salvo. Mais uma vez o emprego do verbo para o futuro. Então, olha, amado, a falta de coerência, falta de revelação. E o povo está sofrendo, né? Sendo destruído por falta de entendimento. O povo vive assombrado, com medo de perder a salvação, porque uma vez que dependeu dele confessar, crer, se batizar nas águas, né? Para obter a salvação eterna, então o homem ele se vê sempre impossibilitado. Porque de fato, a salvação eterna nunca dependeu de nenhum tipo de obra meritória, e nem nenhum tipo de obra religiosa, nenhum tipo de rito, para que nós de fato estivéssemos salvos em Cristo Jesus. Então vamos dar uma olhadinha no contexto, que é isso que eles não fazem, né? Então o apóstolo Paulo está falando para os romanos, mas se referindo a Israel. Ele diz no 9, né? Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas de que salvação Paulo está falando? Vamos entender o contexto? Versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Então Paulo está dizendo que o desejo do coração dele e a súplica que ele fazia a Deus por Israel, aqui não era pelos gentios, ele está especificando o povo, por Israel, é para a sua salvação. Então Paulo, né, por ser um judeu autêntico, Paulo queria ver a salvação na vida dos seus irmãos, na vida do seu povo. Mas que salvação Paulo está falando? Porventura Paulo está falando aqui de uma salvação eterna? Obviamente que não. E o texto vai continuar, versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então eles tinham zelo de Deus, mas eles não eram salvos. Então, observe que eles aqui, Paulo está dizendo, eles têm zelo de Deus. Eles servem a Deus do seu modo, sem entendimento, mas eles são zelosos de Deus. Então, eram crentes em Deus. Então, como é que o pastor vai fazer com que você confesse? Você que entrou aí a primeira vez, está ouvindo essa mensagem? Como é que o pastor vai fazer com que você confesse os versículos 8 e 9 para você ser salvo? Quando Paulo está dizendo no versículo 1 e 2 que era para Israel e que de fato esse povo, Israel, eles já tinham zelo de Deus, eles já serviam a Deus. Ou seja, eles já eram salvos. Ou seja, eu dou um tema para essa mensagem. Era os salvos se salvando. Os salvos que estavam se salvando. E para eles se salvarem, eles deveriam fazer o quê? Confessar Jesus. E o que seria nesse contexto confessar Jesus? Era abrir mão do judaísmo, abrir mão da lei de Moisés e abraçar a mensagem da nova e eterna aliança, a mensagem da graça de Deus que promove uma salvação. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios 2,8, diz: pela graça sois salvo. Então, Israel estava precisando dessa salvação, que é por graça, não é por obras meritórias. Não é porque você tem zelo de Deus, você tem que ter um entendimento para alcançar a salvação por esta graça. Porque esta graça, ela se manifesta no nosso homem interior como uma revelação. E ela traz o quê? Uma renovação da nossa mente. Então quando Paulo diz, pela graça sois salvos por meio da fé, tem que crer na obra de Cristo, naquilo que Jesus estabeleceu no seu sangue, que foi a nova e eterna aliança. E no versículo 9 lá de Efésios 2, ele vai dizer, não vem das obras. Que obras? Justamente das obras da lei.
para que ninguém se glorie. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É um dom, é um presente de Deus. 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie nela. Não vem das obras da lei. E os judeus aqui nesse contexto, eles estavam se justificando justamente pela lei. E Paulo disse, eu estou orando e eu estou suplicando a Deus pela salvação de Israel. Por quê? Porque eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus. Mas sem o quê? Sem o entendimento. Eles estão precisando agora da salvação, que é mediante o agir da graça de Deus, que traz uma revelação e uma renovação no nosso entendimento. Olha que coisa linda. E o 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então eles queriam estabelecer a sua própria justiça. E uma vez que você procura estabelecer a tua própria justiça, você não alcança essa salvação que vem na mente pela revelação do Evangelho. E era isso que faltava para Israel. E Paulo estava suplicando a Deus para que eles alcançassem essa salvação. E essa salvação, eles tinham que confessar Jesus, ou seja, crer naquilo que Jesus fez na cruz, estabelecendo o novo pacto, uma nova aliança no seu sangue. Versículo 4, Paulo vai dar a chave do texto. Pois Cristo é o fim da lei para a justiça, ou para justificar todo aquele que nele crê. Cristo é o fim da lei para a justiça, ou para justificar todo aquele que nele crê. Então, como os judeus aqui não criam em Jesus, eles estavam debaixo da justiça que era da lei. E Paulo escreve também aos Gálatas, repreendendo Pedro, no capítulo 2 de Gálatas, versículo 16, ele diz que a lei não justifica ninguém, que ninguém será justificado pela lei, porque nós somos justificados pela fé, mediante essa graça de Cristo Jesus. E no versículo 21 lá de Gálatas 2, ele diz, eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. E para os judeus parece que Cristo tinha morrido em vão, porque eles estavam querendo estabelecer a sua própria justiça. E ao não confessarem a Jesus como Senhor e o seu Salvador, mediante o derramamento de sangue e o lavar regenerador, eles estavam estabelecendo a própria justiça, que era da lei, que não justificava ninguém. Amém, meus amados? Então, amado, não existe essa história de confessar esses 2 versículos como eles fazem nas igrejas evangélicas e dizer que são salvos. Porque esses 2 versículos estão dentro de um contexto. Versículo 5, Paulo vai continuar. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da lei viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Versículo 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a subir Cristo dentre os mortos. Versículo 8. Mas, o que diz? A palavra está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração. Isto é, a palavra da lei, não, da fé que pregamos. Então esta é a palavra da fé que pregamos. E aí ele vai ler os 2 versículos que nós abrimos dessa mensagem. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você vai sair debaixo daquele jugo de escravidão da lei e você vai obter agora uma salvação, um livramento. Deus te tirou do ministério de condenação e morte, Deus te tirou do ministério das trevas e te colocou agora, te pôs no ministério da luz, que é a graça de Deus em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. E no 10 ele diz, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém, meus amados? Então é disso que Paulo estava falando dentro do contexto. Nós estávamos aí enganados pela religiosidade, nós vivíamos de qualquer forma, nós estávamos aí seduzidos, né? Sendo levados por todo o vento de doutrina. E quando o Senhor Jesus abriu os nossos olhos, nós de fato passamos a confessar verdadeiramente a Cristo. Não confessar Cristo de um modo religioso como eles praticam, mas confessar a sua palavra. Diga-se de passagem, todos os dias nós confessamos a Cristo, porque quando você abre a tua boca e diz, Jesus, muito obrigado, a minha graça te basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Muito obrigado, Jesus, porque não foi por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que o Senhor instituiu na cruz, que indiretamente me alcançou, porque essa mensagem, que primeiramente foi pregada para os judeus,
Os judeus não receberam, mas todo aquele, né? E aí nós entramos, os gentios que tomaram posse dessa bênção, deste mover que houve sobrenatural lá no Calvário, nós temos hoje participação direta a essa salvação que se deu aqui no nosso entendimento. Tá bom, meus amados? Graça e paz vos sejam multiplicados. Vamos a cada dia crescer nessa graça e no conhecimento que nos mantém, diga-se de passagem, salvos. Ou seja, é o salvo de espírito, perfeito em espírito, se salvando pela confissão da palavra da graça. Graça e paz e até o nosso próximo encontro.